Olá, companheiros, colegas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, estudando a lei de número 59, Lei Complementar 59 de 2001, que é a lei que trata da organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. Vamos começar hoje pela questão de número 40. Acompanhe comigo. São atribuições do juiz auxiliar da corregedoria, etc. Nós vamos procurar a questão que não é a atribuição do juiz auxiliar da corregedoria. Alternativa A. Exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, a direção do foro da comarca de Betim. Já começamos com uma alternativa errada, que é o nosso gabarito. Na verdade, a atribuição do juiz auxiliar é exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, a direção do foro da comarca de Belo Horizonte e não de Betim. Então, o nosso gabarito é a letra A. Vamos continuar o nosso estudo. Fazer as sindicâncias e correções que lhe forem especialmente cometidas. Corretíssimo. Cabe ao juiz auxiliar fazer as sindicâncias e correções que lhe forem cometidas, que lhe forem autorizadas, que lhe forem competidas no seu trabalho. Corretíssima a letra B de bola. Letra C. Auxiliar em inspeção e correção. Auxiliar em inspeção e correção. É a alternativa C da questão de número 40. Corretíssima, corretíssima. Conforme dispõe a lei complementar número 59 de 2001. Alternativa D de dado. Exercer a delegação que o Corregedor-Geral de Justiça lhe fizer. Alternativa também correta. Vamos agora para a questão de número 41. Marque a alternativa correta. Agora nós estamos procurando a alternativa correta. Alternativa A. A correção será ordinária quando realizada pelo juiz de direito no limite de sua competência. Meus caros, se nós estamos procurando a alternativa correta, a alternativa A não é o nosso gabarito. Por quê, professor? Porque a correção será extraordinária quando realizada pelo Corregedor-Geral, no limite de sua competência. Então, na verdade, a corregedor ordinária que é realizada pelo juiz de direito. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B, consequentemente, está errada, que ela fala que a correção será ordinária quando realizada pelo Corregedor-Geral de Justiça. Errado. O artigo 30, ele comprova essa verdade que eu estou falando. Diz o seguinte: a correção será extraordinária quando realizada pelo Corregedor-Geral de Justiça. Extraordinária quando realizada pelo Corregedor-Geral de Justiça. E ordinária, a correção será ordinária quando realizada por juiz de direito no limite de sua competência. A alternativa A e B estão incorretas. Alternativa C. A correção consiste na fiscalização do serviço do foro judicial, dos serviços notariais e de registro, do serviço da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária
e dos presídios, para verificar-lhes a regularidade e para conhecer de reclamação ou denúncia apresentada. Meus caros, a alternativa, nós estamos procurando a alternativa correta. A alternativa C, nós vamos acompanhá-la com o artigo 31. Acompanhe comigo. A correição consiste na fiscalização dos serviços do foro judicial. Esse é o papel. A correição consiste na fiscalização dos serviços do foro judicial, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária e dos presídios, para verificar-lhes a regularidade e para conhecer de reclamação de denúncia apresentada. A alternativa C está corretíssima. A alternativa C está corretíssima. A alternativa B. O procedimento da correição poderá ser estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça e ocorrerá anualmente. A alternativa D está incorreta. Porque, na verdade, o procedimento da correição ele será estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça e ocorrerá anualmente. Ele não poderá, ele será. O procedimento da correição será estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça e ocorrerá anualmente. Letra E. O juiz de direito da comarca, dependendo da situação, fiscalizará o cumprimento das determinações do corregedor geral ou do juiz auxiliar da corregedoria, prestando-lhes as informações devidas. Mais um erro. A alternativa E também está errada. Porque, na verdade, meus caros, o juiz de direito da comarca não é dependendo da situação. O juiz de direito da comarca fiscalizará. Ele tem esse papel de fiscal. Ele fiscalizará o cumprimento das determinações do corregedor geral ou do juiz auxiliar da corregedoria, prestando-lhes as informações devidas. Muito bem. Questão de número 42. Agora nós vamos procurar a alternativa incorreta. Assim diz a questão de número 42. Assinale a assertiva incorreta. Alternativa A. Verificada pela Corregedoria Geral de Justiça irregularidade no desenvolvimento dos serviços judiciários, serão determinadas providências corretórias a serem executadas sob a fiscalização de juiz auxiliar da Corregedoria. Alternativa B. O Conselho da Magistratura é constituído pelo presidente e pelos vice-presidentes do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor-Geral de Justiça e por 5 desembargadores não integrantes da Corte Superior, e será presidido pelo presidente do tribunal. A alternativa C de casa é irrecusável a função de conselheiro, que será exercida por 2 anos, proibido seu exercício por mais de 2 biênios consecutivos. A alternativa D de dado. No impedimento de membro do Conselho da Magistratura, será convocado para substituir o desembargador mais antigo que não integrar a Corte Superior. A alternativa é a convocação de conselheiro para substituir membro da Corte não implica o seu afastamento do Conselho. Acompanhe comigo agora a análise de assertiva
de alternativa por alternativa. Meus caros, a alternativa A ela está corretíssima, conforme dispõe o artigo 32. Verificada pela Corregedoria Geral de Justiça irregularidades no desenvolvimento dos serviços judiciários, serão determinadas providências corretórias para corrigir as irregularidades, sob a fiscalização de juiz auxiliar da Corregedoria. Então, a alternativa A está correta, não é o nosso gabarito. A alternativa B de bola. Meus caros, o Conselho da Magistratura é constituído pelo presidente, pelos vice-presidentes do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor de Justiça e por cinco desembargadores não integrantes da Corte Superior. E ele será presidido por quem, professor? Pelo presidente do tribunal. Corretíssima a alternativa B de bola, que também não é o nosso gabarito. A alternativa C é irrecusável. Não pode ser recusado a função de conselheiro. Foi convidado, não pode ser recusado. Não pode se recusar, que será exercida por 2 anos. A função de conselheiro, meus caros, do Conselho da Magistratura será exercida por 2 anos. Será exercida por 2 anos. E é proibida o seu exercício por mais de 2 biênios, por mais de 2 anos consecutivos. A alternativa C de casa está corretíssima. A alternativa D de dado. Meus caros, no impedimento de membro do Conselho da Magistratura, será convocado para substituir o desembargador mais antigo que não integrar a Corte Superior. O desembargador mais antigo que não integrar a Corte Superior. Muito bem. Vamos agora para o nosso gabarito, que é a alternativa E. Então, a questão número 42, o gabarito correto é letra E. Já marquei aqui. A convocação de conselheiro para substituir membro da Corte não implica seu afastamento da Corte do Conselho de Magistratura. Aqui está o erro. Porque, na verdade, a convocação, quando o conselheiro é convocado para substituir membro da Corte Superior, consequentemente, implica seu afastamento do Conselho da Magistratura. Porque o membro do Conselho da Magistratura não pode ser membro da Corte Superior. Então, a alternativa E está incorreta. A questão de número 43. Acompanhe comigo. A jurisdição de primeiro grau é exercida por, com exceção. A jurisdição de primeiro grau é exercida por, com exceção. O que nós vamos marcar é o seguinte: é a questão incorreta. O que nós vamos marcar é a questão incorreta. Então, acompanhe comigo a questão incorreta. A jurisdição de primeiro grau é exercida pelo juiz de direito, pelo tribunal do júri, juizado especial civil ou criminal, juiz de paz. Alternativa A,
Juiz de direito? Certo. A jurisdição de primeiro grau é exercida por juiz de direito. Alternativa B. A jurisdição de primeiro grau é exercida por tribunal do júri? Corretamente, é exercida por tribunal do júri. A alternativa C. A jurisdição de primeiro grau é exercida por juizado especial civil ou criminal? Perfeitamente. E a alternativa D. A jurisdição de primeiro grau é exercida por juiz de paz? Errada. Então, a questão 43, o gabarito que nós vamos marcar é letra D de dado. Questão de número 44. Acompanhe comigo. Marque a alternativa correta. Agora, nós vamos procurar a questão, deixa eu anotar, correta. Alternativa A. A investidura inicial na magistratura far-se-á pela posse no cargo de juiz de direito substituto, depois da nomeação pelo Corregedor-Geral de Justiça. Alternativa B. Compete ao juiz de direito substituto exercer as funções que lhe conferir o Procurador-Geral do Estado. Alternativa C. Compete ao juiz de direito processar e julgar crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição. Causa civil, a fiscal e a proposta por autarquia, inclusive, ação relativa ao Estado e à capacidade das pessoas. Alternativa D. Compete ao juiz de direito processar e julgar ação de acidente de trabalho, sim, suspeição de juiz de direito de paz e suspeição de juiz de direito e, em causa de sua competência, de servidor dos órgãos auxiliares. Vacância do bem de herança jacente. Alternativa E. Compete ao juiz de direito processar e julgar ações cautelares. Novamente, nós estamos procurando a alternativa correta. Vamos lá. Vamos analisar a alternativa A, se ela está correta ou incorreta. Meus caros, a alternativa A, ela está incorreta. Por quê, professor? Porque ela diz o seguinte: a investidura inicial na magistratura far-se-á pela posse no cargo de juiz de direito substituto. Correto? Tem nada errado aqui. Depois da nomeação pelo corregedor. Aqui que está o erro. Depois da nomeação pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, a investidura inicial na magistratura far-se-á pela posse no cargo de juiz de direito substituto. Perfeitamente. Mas depois da nomeação pelo presidente do Tribunal de Justiça. Letra A, incorreta. Alternativa B. Compete ao juiz de direito substituto exercer as funções que lhe conferir o Procurador-Geral. Não. Compete ao juiz de direito substituto exercer as funções que lhe conferir quem, Hernando? O presidente do Tribunal de Justiça. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C de casa. Compete ao juiz de direito processar e julgar crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição. Corretíssimo. Compete ao juiz de direito processar e julgar crime ou contravenção não atribuídos a outra jurisdição. Compete ao juiz de direito processar e julgar causa civil. Correto. A fiscal e a proposta por autarquia, inclusive. Compete ao juiz de direito processar e julgar ação relativa a Estado e capacidade das pessoas. Isto quer dizer, então, que a alternativa C é o nosso gabarito. Questão correta. Vamos continuar. A alternativa D de dado.
Compete ao juiz de direito processar e julgar a ação de acidente do trabalho. Correto, correto. Suspeição de juiz de direito. Incorreto. Não é suspeição de juiz de direito, e sim suspeição de juiz de paz em causa de sua competência. De servidores dos órgãos está correto, auxiliares, de vacância do bem de herança assente está correta. O que invalidou a questão é porque não é suspeição de juiz de direito, mas sim suspeição de juiz de paz. Questão de número 45. A questão de número 45, o enunciado diz o seguinte: compete ao juiz de direito, exceto. Nós vamos gabaritar, meus caros, a alternativa que não é competência do juiz de paz. A alternativa que não é competência do juiz de paz. Compete ao juiz de direito processar recurso interposto de sua decisão, homologar sentença arbitral, executar sentença ou acórdão em causa de sua competência ou do juiz criminal que condenar a indenização civil. A alternativa A está correta. Realmente, compete ao juiz de direito processar recurso interposto de sua decisão, homologar sentença arbitral, executar sentença ou acórdão em causa de sua competência ou do juiz criminal que condenar a indenização civil. A alternativa A está correta, não é o nosso gabarito. A alternativa B de bola. Compete ao juiz de direito proceder à instrução criminal e preparar para julgamento processo crime de competência do Tribunal do Júri e de outros tribunais de primeira instância instituído em lei. Proceder anualmente à organização e à efetiva revisão de lista de jurados. Corretíssima a alternativa B, que não é o nosso gabarito. Realmente, meus caros, compete ao juiz de direito proceder à instrução criminal e preparar os julgamentos, processo crime de competência do Tribunal de Júri. A preparação é dele e de outros tribunais de primeira instância, instituída em lei. Proceder anualmente, não é semestralmente nem mensalmente, é anualmente a organização e a efetiva revisão de lista de jurados. A alternativa B está correta, não é o nosso gabarito. A alternativa C de casa. Convocar o júri e sortear os jurados para cada reunião. Conceder habeas corpus, incluindo caso de violência ou coação provinda de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição ou quando for de competência privativa do tribunal. Meus caros, essa questão eu não posso considerá-la correta, pois olha o finalzinho dela. Quando for de competência privativa do tribunal. Se é de competência privativa do tribunal, não é do juiz de direito. Se é de competência privativa do tribunal, não é do juiz de direito. Então,
A alternativa C de casa está correta, porque compete ao direito convocar o júri, correto, e sortear os jurados para cada reunião, correto. Conceder habeas corpus, correto. Não é incluindo, exceto em caso de violência ou coação provindas de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição, ou quando for de competência privativa do tribunal. A questão de número 45, o gabarito é a letra C de casa que está incorreta. A alternativa D, conceder fiança, punir testemunha faltosa ou desobediente, impor pena disciplinar a servidor nos termos da lei, determinar remessa de prova de crime ao órgão do Ministério Público, para que este promova a responsabilização do culpado. Corretíssima a alternativa D de dado. Ao juiz de direito compete conceder fiança, punir testemunha faltosa ou desobediente, impor pena disciplinar ao servidor, nos termos da lei, lógico, determinar remessa de prova de crime ao órgão do Ministério Público. Para quê? Para que este Ministério Público promova a responsabilização do culpado. A alternativa é mandar arriscar de ofício ou a requerimento da parte ofendida. Expressão injuriosa encontrada em autos. Dar a juiz de paz e a servidor da justiça instruções necessárias ao bom desempenho de seus deveres. A alternativa é que está correta, realmente é competência do juiz de direito. Mandar arriscar, caros colegas, de ofício ou a requerimento da parte ofendida. Expressão injuriosa encontrada em autos. Dar a juiz de paz e a servidor da justiça instruções necessárias ao bom desempenho de seus deveres. Questão de número 46. Conforme dispõe a Lei Complementar número 59 de 2001, que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado, é incorreto afirmar que compete ao juiz de direito. A questão 46, ela pede a questão que não é, que vai apresentar informações que não são competências do juiz de direito. Acompanhe comigo. Alternativa A. Proceder à correição permanente da Polícia Judiciária e dos presídios da comarca. Comunicar ao Conselho da Magistratura e ao Corregedor-Geral de Justiça as suspeições declaradas, sem indicação de motivos. Conceder emancipação e suprimento de consentimento. Alternativa B de bola. Autorizar venda de bem pertencente a menor. Nomear tutor a órfão e curador a interdito, ausente, nascituro e herança jacente, e removê-los no caso de negligência ou inobservância dos seus deveres. Ordenar a entrega de bem do órfão ou do ausente. Estou falando da alternativa 3 já. Abrir testamento e decidir sobre seu cumprimento. Proceder à arrecadação e ao inventário de bens vagos ou
de ausentes. Tomar contas a tutor, curador, comissário, síndico, liquidante e associação ou corporação, nos casos previstos em lei. Alternativa D de dado. Alternativa D de dado. Conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da menor de 16 anos e do menor de 18 anos. Decidir sobre a impugnação de documento ou exigência de outro, formuladas pelo representante do Ministério Público em habilitação de casamento. Habilitação de casamento, quando com isso não concordarem os nubentes. A alternativa E, resolver sob dispensa de proclamação e justificação para fim matrimonial, quando for favorável o parecer do representante do Ministério Público e com ele não se conformarem os nubentes. Preste atenção. Vamos agora analisarmos alternativa por alternativa para encontrarmos a alternativa incorreta que pede a questão 4.46. Compete ao juiz de direito. Acompanhe comigo. Proceder à correição permanente da polícia judiciária e dos presídios da comarca. Corretíssimo. Correição ordinária, porque a extraordinária é do corregedor geral. Comunicar ao Conselho da Magistratura e ao Corregedor Geral de Justiça as suspeições declaradas sem indicação de motivos. Correto. Conceder emancipação e suprimento de consentimento. Corretíssima alternativa A, que não é o nosso gabarito. Alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Autorizar venda de bem pertencente a menor. Correto. Compete ao juiz de direito. Nomear tutor a órfão e curador a interdito, ausente, nascituro e herança jacente, e removê-los no caso de negligência ou inobservância de seus deveres. Corretíssima a alternativa B de bola. Alternativa C. Compete ao juiz de direito ordenar a entrega de bem do órfão ou do ausente. Quem compete é o juiz de direito. Abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento. Compete ao juiz de direito. Proceder à arrecadação e ao inventário de bens vagos ou de ausente. Competência do juiz de direito. Tomar contas a tutor, curador, comissário, síndico, liquidante e associação ou corporação nos casos previstos em lei. Competências do juiz de direito. Alternativa C, correta. Alternativa D. Conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da menor de 18 a 16 anos e do menor de 18 anos. Correto. Decidir sobre impugnação de documento ou exigência de outro, formuladas pelo representante do Ministério Público. Em habilitação de casamento. Correto. Quando com isso não concordarem os nubentes. Alternativa D de dado, corretíssima. Então, sobrou a alternativa E, que é o nosso gabarito. Vamos ver por que a alternativa E está errada. Resolver sob dispensa de proclamação e justificação para fim matrimonial, quando for favorável o parecer do representante do Ministério Público e, com ele, não se conformar os nubentes. Gente, essa é uma tipo de alternativa, assim, ridícula, que realmente está correta. Está errada. Resolver dispensa de proclamação e justificação para fim matrimonial, que é competência do juiz de direito. Quando for contrário, ou parecer do Ministério Público. Favorável não tem que criar nenhuma polêmica, não tem que resolver nada. Quando for contrário, que compete ao juiz de direito. Então, a alternativa é a alternativa
incorreta da questão de número 46. Muito bem. Vamos agora dar uma pausa e no próximo bloco começaremos com a questão de número 47. Caros amigos, estudantes, que Deus abençoe o nosso trabalho em nome de Jesus Cristo.